Você já sentiu uma dor emocional que parecia não ter fim? Ou então percebeu que alguma memória ou situações insistem em voltar? Hoje eu quero te mostrar uma técnica que mudou a minha relação com o meu passado e abriu espaço para a leveza entrar na minha vida, o Ho'oponopono. Eu sou Janaína Oliveira, terapeuta e buscadora de conteúdos do sagrado feminino, da expansão de consciência, espiritualidade. Aqui no Jornada da Alma, eu compartilho ferramentas, vivências reais que transformaram a minha vida e que podem transformar a sua também. O Ho'oponopono é uma prática milenar havaiana de limpeza e reconciliação. Ela parte de um princípio muito simples, que nós carregamos memórias, conscientes e inconscientes, que moldam a nossa realidade. E quando nós purificamos essas memórias, a nossa vida volta a fluir com mais leveza e alegria. Bom, eu comecei no Ho'oponopono no momento em que eu estava cheia de dores emocionais, repetições e padrões que simplesmente eu não entendia. Parecia que eu sempre atraía as mesmas situações. Isso me cansava profundamente, me deixava irritada. E quando eu comecei a praticar diariamente, algo começou a mudar e não foi de um dia para o outro, mas foi como se uma névoa fosse dissipando e eu comecei a sentir mais paz, mais clareza e principalmente mais perdão. Perdão por mim, perdão pelo meu passado, perdão pelos limites que eu nunca tive e por tudo o que acontecia comigo e que fugia do meu controle. E a primeira vez que eu tive contato com essa técnica foi assistindo um vídeo da maravilhosa Beth Russo, que ensina como você faz essa técnica, como você pratica o Ho'oponopono. Mas como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre queria saber o porquê das coisas. Não que eu não estava gostando de repetir as frases conforme ela tinha ensinado, mas porque eu queria saber o porquê. Porquê daquelas frases? Por que ao falar e repetir aquelas frases trazia a cura? E qual o real sentido daquelas frases para que pudesse trazer a cura para aquela memória ou aquela situação que tanto incomodava? Como que isso funcionava? E foi aí que eu comprei o livro. E o livro se chama Limite Zero, do Dr. Hawley. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome do autor e o nome do livro para que você possa adquirir se você quiser aprofundar nesse assunto. E esse livro te ensina a entrar no estado zero. Esse estado é um estado de puro amor, onde é você com a sua consciência, sem a influência da mente, sem influência externa, onde você está ali no estado presente, consciente do que você está fazendo e sem influência nenhuma, só você e a sua essência, onde você vibra o puro amor, a pura consciência. E estando nesse estado, você então repete as seguintes frases: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Quando você repete essas frases, você libera um sentimento genuíno de reparação. E é onde a mágica acontece e você consegue limpar memórias ou situações ou conflitos com outras pessoas também, né? Sempre são situações que te desagradam, que traz assim um desconforto natural, para que você olhe para aquela situação com amor, dizendo o seguinte para você: eu estou vendo essa situação, o que eu preciso aprender com ela. Isso acontece porque nós temos o neurônio espelho. E quando nós enxergamos no outro algo que nos agrada ou que nos desagrada, é porque a gente precisa olhar para aquilo, porque a gente tem aquilo dentro da gente. Então, o fato da pessoa te desagradar ou
trazer a outra pessoa, trazer uma situação de desconforto, mostra que aquela sombra está tentando te mostrar algo que precisa ser trazido à luz. E quando você traz isso para a luz, aquilo te traz uma clareza sobre o que você precisa mudar, sobre o que você precisa melhorar na sua vida. E então, você se colocando como responsável, você tira a responsabilidade do outro. Quando a gente diz, eu sinto muito, ressoa como uma desculpa, né? Mas essa frase, ela nos convida a nos trazer para a responsabilidade, a autorresponsabilidade de você se colocar como responsável por estar passando por aquela situação desagradável. É como se nós nos responsabilizássemos pelas ações que nós tivemos que gerou essa situação desagradável. Agindo dessa forma, você tira totalmente a responsabilidade do outro e assume a responsabilidade, porque aquele sentimento gerou essa situação desagradável. Porque nós somos luz e sombra. E quando uma sombra, quando algo que está lá adormecido, que precisa ser tratado, aparece, a gente precisa de luz para que traga clareza sobre aquilo que nós precisamos mudar. Então, quando essa sombra aparece, você precisa assumir responsabilidade, porque não é o outro. O outro só serve como espelho. Eu vou citar aqui um exemplo que ilustra exatamente essa situação. Quando eu comecei a ter essa consciência, eu notava que em situações, assim, em lugares públicos, sempre acontecia a mesma situação. Vamos supor, um atendente, né? Eu notava que esse atendente tratava outras pessoas de maneira diferente. Quando chegava a minha vez, a pessoa era ríspida comigo ou ela não me tratava de uma maneira totalmente educada. Isso me deixava totalmente irritada. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito cordial com as pessoas. Então eu tratava as pessoas com educação. Só que na maioria das vezes as pessoas não devolviam da mesma forma. E isso me deixava profundamente irritada. Nesse momento, eu julgava a pessoa, achava que a pessoa era mal educada ou que a pessoa estava sobrecarregada, cheia de problemas e tinha descontado em mim. E quando eu reconheci, realmente, eu percebi que não é sobre o outro, é sobre a gente. É o que a gente precisa trabalhar e tratar e curar dentro da gente para que aquilo não se repete mais. Então, quando você faz essa pergunta, qual parte de mim trouxe até essa situação até mim? Você pode perceber qual é a sombra que está ali me mostrando o que eu preciso de clareza. Será que é a minha carência? Será que é o medo? Será que é o meu orgulho? Será que é a minha arrogância? Qual sombra está me mostrando aí a parte que precisa de trazer clareza para que eu possa curar? Quando a gente fala me perdoe, a gente está pedindo perdão para a gente mesmo, não para outras pessoas ou para outra pessoa que esteja envolvida naquela situação desagradável. A gente pede perdão para a gente mesmo, por a gente ter nos colocado naquela situação, por a gente ter construído, criado aquela situação que te desagradou. Então, a gente colocando a gente se perdoando, a gente se coloca com humildade para aceitar que nós somos imperfeitos, nós somos vulneráveis. Quando a gente enxerga dessa maneira, a gente consegue enxergar a nossa humanidade, que nós erramos, que nós agimos de forma errada às vezes e tá tudo bem, você é um humano. Então, se você se aceita como um ser humano falho, você está se perdoando. Então, o fato de você se perdoar é você liberar perdão para você mesmo. Sou grata.
Quando a gente diz sou grata, nós estamos agradecendo, nós estamos nos colocando num estado de gratidão por aquela situação, mesmo que seja desconfortável, desagradável, traz para você um certo desconforto. Se não fosse essa situação, você não saberia o que você precisava curar em você. Então, quando você agradece aquela situação, por pior que ela seja, você está mudando a sua vibração, se colocando no estado de gratidão, onde nós conseguimos nos libertar daquela dor que tanto nos incomoda. Eu te amo. Essa frase, ela nos convida a olhar para nós com amor, a dizer essa frase que você se ama, a você se permitir sentir parte do todo, um fragmento de Deus que habita esse corpo. Quando você olha você dessa maneira, você passa a se amar, você passa a sentir um amor genuíno por você, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas sombras, mesmo você sendo vulnerável, mesmo você sendo um ser limitado, você passa a se amar incondicionalmente só pelo fato de você existir. E quando você se ama, você ama o outro também. Porque quando você vê amor em você, você vê amor no outro também. Porque se você tem uma centelha divina dentro de você, o outro também tem uma centelha dentro dele. Quando você olha o outro como uma centelha divina, você consegue ver Deus no outro também. Então você para de julgar, você para de apontar. Por quê? Porque se nós somos falhos, os outros também são. Se nós temos sombras, as outras pessoas também têm. E assim como nós precisamos olhar para as nossas sombras, o outro vai ter que olhar para as sombras dele, mais cedo ou mais tarde. Mas tudo no seu tempo. Você tem essa consciência. Você não sabe se o outro tem essa consciência ou não. Por isso que nós precisamos respeitar o outro. E o fato de parar de julgar é um ato que nos liberta muito, porque quando você olha o outro como falho também, como centelha divina, como um ser que está aqui em evolução, você tira a culpa, você para o julgamento e isso você assume a sua responsabilidade e você começa a olhar para seus questionamentos, aquilo que você pode mudar, porque você pode mudar você mesmo, nunca pode mudar o outro. Cada um tem o seu tempo e o seu momento e a gente precisa respeitar isso. Quando a gente se ama, a gente dá um passo a mais, porque a gente começa a enxergar Deus na gente. E a gente começa a buscar tudo aquilo que nos afasta de Deus, de ser como Deus. E passa a reconhecer aquilo que a gente precisa de mudar para que nós possamos ficar cada dia mais próximo ao coração de Deus. E uma coisa também que eu notei é que quando você está passando por um momento desafiador, por uma situação desafiadora, que te deixa incomodada, que causa um incômodo, que traz algo que você precisa mudar, você não consegue perceber o que aquilo te traz como lição. Somente depois que aquilo passa, que a emoção passa, que o sentimento passa, é que você vai entender realmente o que aquela situação trouxe de aprendizado para você. O que você precisou olhar para aquela situação, o que trouxe você para aquela situação para que você pudesse curar em você. Isso é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, porque quando você percebe que você não perdeu nada, que você só ganhou, você percebe que ou você ganha ensinamentos, você nunca perde, porque você nunca é a mesma pessoa. Depois de uma aprovação, depois de algo trabalhado em você, você nunca é mais a mesma. E isso é uma coisa fantástica, porque essa é a prova de que a sua consciência está expandindo e que você está conseguindo chegar no seu objetivo.
Quanto mais consciência você tem, mais a sua consciência vai expandindo, mais evolução você vai trazendo para a sua vida. O Ho'oponopono se baseia nessas 4 frases, mas diga ela com consciência. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Cada frase atua como um bálsamo para a alma. Você repete para si mesma, para uma situação, para uma pessoa ou até para uma memória que você sabe que existe e que aquilo te incomoda. Existem várias formas, mas eu vou te ensinar uma forma que eu uso até hoje. Quando uma situação desafiadora acontecer, respire fundo, traga à sua mente a situação que dói. Repita mentalmente em voz baixa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Repita por uns 2 a 5 minutos e se permita sentir aliviado, mesmo que o seu corpo não queira. Com essa prática, você começa a notar mais leveza emocional, menos pensamentos repetitivos, mais clareza mental, mais paz nas relações, mais amor próprio e uma sensação profunda de reconciliação com a sua própria história. O Ho'oponopono é mais do que uma técnica, é um lembrete de que a cura começa dentro da gente. É uma forma de assumir o poder da sua própria vida e reescrever uma nova energia. Se esse vídeo tocou o seu coração, curte e se inscreve aqui no Jornada da Alma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você também sabe que está buscando a expansão de consciência. E obrigada por estar até aqui comigo. Lembre-se, você merece viver uma vida leve. E eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo. Até o próximo vídeo.